Já o nosso professor, presbítero Rudolfo, que estará ministrando a escola dominical nesta manhã. Amém. Pai do Senhor, bom dia para toda a igreja. Obrigado, Fabiano. Já está no ponto lá, se apertar aqui? Ou tem que soltar aí? Todo mundo tem a lição? Todo mundo que está presente aqui tem a lição ou não? Tem? O senhor não tem, não? Tem alguma lição sobrando aqui, pastor? Tem? Porque as lições que estavam comigo acabaram no... Tem não? Infelizmente. Mas a gente joga aqui no slide aqui, ó, dá para acompanhar. Então hoje a nossa lição número 6, que vai estar na página 28, lição número 6, inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. A gente está na lição número 6 de um tema do pastor Joaquim, né, que é a igreja e sua vocação para a guerra espiritual. Eu queria começar fazendo um comentário sobre o nome da lição, né, porque é uma ideia que nos dá, e a gente tem que ter cuidado o que a gente entende sobre o que foi dito. Não que esteja errado, ok? Não tem absolutamente nada errado com esse nome. Obrigado, minha irmã. Só que quando a gente acha, ou quando a gente não entende o que é guerra espiritual, e a gente entra no campo de batalha, a gente facilmente é vencido. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Dá para soltar aí, Fabiano? O slide ainda está... O que a gente tem que entender é o seguinte. Nós somos seres, vamos chamar de seres híbridos, né? Nós não somos meramente espirituais. A gente é espiritual / material. Tá certo? Então, o primeiro paradigma que a gente tem que entender é isso. Porque muito da nossa cultura, né, da igreja evangélica como um todo, da igreja pentecostal, não exatamente da Assembleia de Deus de maneira específica, mas também, a gente tem uma tendência de deixar a parte material de lado, achando que aquilo não nos representa, ou achando que aquilo, quando a gente morrer, vai ser como se fosse uma libertação para a gente, que também não é espiritual. A gente tem que entender o que significa isso, porque quando Deus fez o homem, Ele falou que tudo que Ele fez, Ele viu que era bom, inclusive a forma como Ele projetou fazer o ser humano, era boa. Então a questão de matéria, a questão de carne, a gente tem que entender da seguinte forma. A carne em si, ela é só como se fosse o boneco. Ela só vai manifestar o que a tua alma, o teu intelecto, a tua psique entender e quiser que seja manifestada. Adão e Eva, antes do pecado, eles manifestavam na matéria as ordens espirituais de Deus de forma plena. De forma plena. Então a matéria manifestava quem Deus era de forma plena. Então as ordens eram dadas do mundo espiritual de forma direta e era manifestada no mundo material. Após o pecado, isso começou a mudar. Aliás, começou a mudar não, isso mudou de forma radical. Então a matéria começou a manifestar a vontade da própria matéria. Então ficou a carne pela carne. Então o homem, um exemplo, o prazer. O prazer foi feito por Deus, para o ser humano desfrutar. O prazer, por exemplo, a intimidade sexual do casal. Foi feito por Deus com regras para ser desfrutado, e o prazer foi feito de forma espiritual. Só que o homem começou a usar o prazer pelo prazer, sem a regra espiritual. Agora o prazer serve à minha vontade e não mais à determinação espiritual. Então, fazendo essa pequena diferenciação aqui, porque a gente vai entrar num tema que pode trazer uma ideia equivocada para a gente. Não foi o autor que errou, é o nosso entendimento do que é espiritualidade, do que é matéria e do que isso significa na criação de Deus. Tá certo? Nós, enquanto igreja, está aqui já, né? Inimigos da cruz de Cristo, a igreja e sua vocação para a guerra espiritual. A gente tem uma vocação para a guerra espiritual, com certeza. Mas essa guerra espiritual, ela também se manifesta no mundo físico. É isso que a gente não pode dissociar. Essa espiritualidade também a gente tem que manifestar no mundo físico. Porque senão fica uma coisa como se fosse o gnosticismo, né? Que é uma das primeiras heresias que a igreja cristã enfrentou no primeiro para o segundo século. Que é o quê? Eles achavam que o mundo material era completamente mau, que o mundo bom era só o mundo espiritual.
Então, tudo que era relacionado à matéria, eles deixavam de lado. E a gente tem muito essa tendência. Isso não faz parte do ensino bíblico, tá certo? Então, a matéria ela foi feita para manifestar a espiritualidade. E qual a relação que isso tem na nossa vida prática? Quando a gente acha que tudo que a gente tem que fazer, por exemplo, porque a gente acha que o que é espiritual dentro da igreja é, por exemplo, oração, né? A gente acha que oração é espiritual e de repente você, vou falar aqui fazendo mexão também do curso, né? Você vinha estudar, por exemplo, teologia, não tem nada a ver com espiritualidade, é coisa da carne, é coisa do intelecto, muito pelo contrário, porque a gente está no meio de uma guerra, e a guerra, quando a gente olha, por exemplo, a guerra física mesmo que a gente vê aí, Rússia e qual o nome do outro país lá? Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Quando a gente vê esse tipo de batalha, existe uma batalha que é corpo a corpo, mas essa batalha, ela também é de inteligência, é de contra-inteligência, é de espionagem, né? É uma batalha cibernética, é uma batalha espacial. Então ela está em vários campos, ela não é só o corpo a corpo, o tiro contra tiro. Então quando a gente acha que a função da igreja é só orar e está tudo resolvido, a gente matou a manifestação da espiritualidade no mundo material. Isso vai muito além do que a gente tem manifestado e tem compreendido há muito tempo. É por isso que, aliás, entre outros motivos também, é por isso que a gente, se for comparado com o que o mundo está fazendo, a gente está perdendo. Se não fosse Cristo realmente intervir, a gente, enquanto igreja, a gente está em déficit gigante. A gente está muito deficiente daquilo que a gente poderia fazer enquanto filhos de Deus, enquanto soldados desse reino espiritual de Cristo. Ainda bem que a gente tem esse grande general, que toda vez que a gente está perdendo, ele entra e ele resolve tudo, e sempre vai resolver e sempre vai ganhar. Só que a gente está em falha. A gente está em falha. De repente, enquanto a gente está aqui, de repente só orando, e quando eu falo só orando, eu não quero diminuir a importância da oração, ok? Eu não estou dizendo, é uma coisa de menor importância, não. Esse só orando é porque a gente muitas vezes não consegue passar para o mundo material aquilo que a gente inclusive está pedindo para Deus, em oração. A gente tem que fazer essa tradução para as coisas. Um exemplo, de repente você tem um chamado para ser um professor de repente até do meio secular, né? E você pede para Deus de repente manifestar a vontade dele, para ele te ajudar a passar no concurso, ok, você passou. Só que aí você vai para a sua escola, você vai lá para o teu curso, só que você, de todos os professores, é aquele que menos estuda, é aquele que menos se prepara, enquanto ateu, enquanto espírita, enquanto o outro lá, ele está fazendo pós-graduação, é mestrado, é doutorado, é isso e aquilo. A minha pergunta é, em nível de influência, quem vai influenciar mais? Você enquanto cristão ou ele? Porque, como eu disse, a gente tem que saber fazer essa tradução para o mundo material. O mundo material é bom também, porque outra coisa, quando Cristo veio aqui na terra e ele teve que vir em carne, ele veio salvar, além da tua alma, da tua compreensão, ele veio salvar a tua carne. Ele veio salvar a tua carne, porque senão ele não precisava ter vindo em carne. Ele veio salvar a tua carne, né? Então, tem gente que acha que depois que morre, né, vira um Gasparzinho, aquela imagem do Gasparzinho, vai para o céu e acabou tudo. Não é por aí não, a gente durante a lição aqui, a gente vai tratar sobre isso. Tem gente que acha que, né, essa terra não tem nada para oferecer, a gente não tem que fazer nada, é só olhar para cima e esperar subir. Enquanto igreja, enquanto membros de um corpo, enquanto membros de um exército, vocês estão errados. Se você pensa assim, você está errado. A gente tem uma responsabilidade gigantesca enquanto aqui nessa terra, até porque a gente também vai voltar para essa terra. A gente vai voltar para essa terra. Ou não vamos? Não tem um milênio? A gente não vai pegar o corpo de novo? A gente vai voltar, né? As nossas almas vão voltar, o corpo glorificado, os dois glorificados vão se juntar. Então, por que desprezar a matéria? Por que desprezar o que a gente vive aqui? Eu estava fazendo um curso de escatologia e teve um aluno lá que fez uma pergunta que aparentemente era uma pergunta idiota. Só que o professor conseguiu dar uma tradução que eu achei fantástica. Ele conseguiu dar uma resposta que eu achei fantástica. O aluno perguntou se no novo céu e na nova terra ia ter pistache. Eu falei, rapaz, que pergunta mais sem pé nem cabeça, né? Ter pistache. Mas o que ele queria saber? Se as coisas que a gente tem aqui, se essa realidade que a gente tem aqui, ela vai passar para o novo céu e para a nova terra. Por exemplo, questão de tecnologia. Será que a gente vai andar de carro? Será que vai ter celular? Será que vai ter televisão? Será que a tecnologia, né? E olha que a nossa tecnologia é comparada assim,
imaginando, deve ser uma tecnologia assim, bem rasa, né? Mas será que isso vai passar para lá? Né? A pergunta foi bem interessante, não dá para responder isso aqui não, mas eu achei a resposta muito interessante. Mas então vamos lá para a nossa lição aqui. Dá para passar aí, Fabiano, para a gente? Vamos ver. Ah, tá. Inimigos da cruz de Cristo. Então o nosso fundamento, ele está em Gálatas 2:20, e a referência bíblica, quem está com a revista aí, a referência bíblica na revista está errada, tá? A referência bíblica é essa aqui, ó, Filipenses 3, verso 17 a 21. Na revista aí, teve um erro de impressão, ele colocou João 15, 12, 13, 17 aí, tá errado, tá certo? Então o nosso fundamento diz: estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A referência bíblica está em Filipenses, cadê? Volta lá naquele, que eu esqueci, é Filipenses 3? Aliás, 3, 17 a 21. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tende em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu vou fazer um comentáriozinho daqui a pouco sobre essa passagem aí. Coloca no objetivo geral para a gente aí, Fabiano. Por favor. Objetivo geral da lição. Objetivo geral: identificar ações, omissões e condutas que, na sua essência, anulam os valores emanados da cruz de Cristo. O objetivo dessa lição que o autor quis colocar para a gente foi para a gente analisar as ações, omissões e condutas que, na sua essência, anulam os valores emanados da cruz de Cristo. Eu coloquei em negrito omissões porque é uma das coisas que a gente não se preocupa, com as omissões da gente dentro do reino. E isso tem um peso gigantesco no resultado final. Se você recebeu de Deus um dom, se você recebeu uma missão e você se omite naquilo ali, você está dando um prejuízo para o reino. Você está deixando uma brecha. É como se o general ele fizesse ali um esquema todinho de batalha e te colocasse para defender um certo local e você simplesmente se ausentasse dali. Alguém vai ter que cobrir aquilo ali por você. Então, esse exército ou vai ter que trabalhar mais por sua causa, ou ele vai perder em algumas frentes de batalha. A batalha final a gente nunca vai perder, porque Cristo ele vai vencer tudo. Mas a gente pode perder várias pequenas frentes de batalha. E muito por sua culpa, por sua responsabilidade. Por quê? Porque você se omite. Porque você se omite em várias coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu fui numa igreja uma vez, não foi aqui não, tá? E tinha uma irmã que, só Deus na causa, que estava cantando um hino. Ok, né, um hino legal, tal. Mas a irmã era horrível, completamente desafinada. O som também estava muito ruim, estava dando microfone, era uma coisa que incomodava. Muito alto, eu estava irritado. Eu já estava me coçando assim, eu falei, meu Deus do céu, eu vou tomar água, eu vou sair. Ainda bem que ela só cantou 2 hinos. Tá bom, a gente saiu, minha esposa, mais uns convidados que foi com a gente. E um desses convidados, que era uma convidada, ela não está na igreja, mas ela tem um chamado para cantar na igreja, né? Ela canta muito bem, inclusive. Só que ela não vai, ela não participa, ela não está congregando. Eventualmente ela canta aqui, canta ali. Aí quando a gente entrou no carro, o primeiro comentário que teve foi dessa irmã que estava cantando essa música, né? Aí, deu até um sorrisinho assim, deu aquela, meu Deus do céu, não sei o que. Aí eu também dei um sorrisinho para ela assim, para não deixar sem graça, né? Mas eu falei, se você está ouvindo pessoas desafinadas dentro da igreja desse jeito, é responsabilidade tua. Porque era para você estar lá cantando. Ela teve que assumir o posto que você até hoje não assumiu. É bem simples. Enquanto você está aí brincando de missão, brincando de ser crente, alguma pessoa está fazendo uma coisa que vai fazer pior do que você faria. Porque se Deus deu o dom e a responsabilidade para você, ninguém pode fazer melhor do que você. E não é questão de orgulho, é questão de reconhecimento de missão e de potencialidades. Isso não é orgulho. Eu sei que eu recebi essa missão, eu vou me preparar para ela, eu vou executar bem. Eu sei que eu faço ela bem. Não é questão de orgulho. Aí você fica brincando, tem que ir uma irmã desafinada espantar os crentes da igreja. Né? Então é culpa tua.
Se eu não voltasse mais naquela igreja por causa daquela irmã, é responsabilidade tua, você se omitiu da tua missão. Então a omissão, ela abre uma brecha gigantesca para o inimigo entrar também. E essa omissão pode estar em vários pontos, em várias coisas. Quando você se omite, por exemplo, na responsabilidade como pai, na responsabilidade como mãe, na responsabilidade como membro da igreja, na responsabilidade como, de repente, um professor, de repente, uma cantora, né? Uma irmã que é do louvor. Quando você se omite em não aprender o que deveria aprender, porque você tem um dom. Agora, desenvolver esse dom, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa estar, pelo menos eu ali, eu não vou dizer 24 horas, mas todo dia eu penso em relação à responsabilidade no meu preparo, no meu dom. Nem que seja uma coisinha ali eu leio, nem que seja um resuminho eu faço, uma anotaçãozinha, todo santo dia. Nem que seja uma frase, eu anoto no celular, depois essa frase foi interessante, eu posso usar. E realmente eu posso usar e uso em várias situações. Então, não se omitam, não se omitam. Nós fazemos parte de um grande exército, a gente não pode perder a referência de reino de Deus. Que a gente fala, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino. O reino tem um rei, tem regras, tem súditos, tem um exército, tem funções diversas. Para funcionar qualquer tipo de reino, você tem que estar na função que você foi chamado, porque senão esse reino não vai funcionar. Você não pode pegar nem a função do outro. Não, eu quero agora cantar porque fica mais em evidência na igreja. Eu quero serviço. Não, meu filho, mas você não recebeu esse chamado. Se você sair do estacionamento, você sai da portaria, da secretaria, não sei de onde, você foi chamado para fazer alguma coisa. Por exemplo, tem um pessoal ali que tem dom, por exemplo, Fabiano ali, olha o dom do Fabiano. Fica quietinho ali, escondido, mas eu estava falando isso com o pastor Hugo aqui. Eu quando olho para esse tanto de botão, para esse tanto de informação, me dá nervoso. E eu não tenho nem vontade de aprender. Eu falei, vou aprender pelo menos ligar o telão, porque também aí é falta de vergonha na minha cara, né? Chegar aqui um dia que nem hoje, não conseguir ligar o telão, o que eu faço? Mas é o tipo de coisa, ele tem um dom, ele bate o olho naquilo ali, ele sabe fazer e faz muito bem feito. Faz muito bem feito isso. Então imagine se o Fabiano fala, não, eu estou muito escondido aqui, agora eu quero ser cantor. Eu vou fazer um curso de canto e vou falar para o pastor que eu quero fazer parte do coral. Abandonou o posto. Não estou querendo dizer que não vai entrar outro, mas ele recebeu o dom muito específico de mexer com essas coisas de tecnologia. Tudo que você conversa com o Fabiano, ele transforma em programa, né? Eu converso, Fabiano, o que você acha dessa ideia? Ele manda um programinha para mim. Meu irmão, eu montei isso aqui. Falo, meu Deus do céu, a mente do homem é de programação. E ele está no lugar certo. E olha a diferença que um Fabiano faz na igreja. Olha a diferença, de repente, que um irmão que está no estacionamento faz na igreja. De uma irmã que tem amor, de repente, para fazer um café, de servir uma água. Isso também é dom. Dom de amar, dom de servir. Agora não, eu estou muito escondido, agora eu quero aparecer. Eu quero ser o pastor, vou abrir uma igreja para mim, para eu ser pastor. Cuidado, tá? No tribunal de Cristo, você vai ser julgado, não foi por aquilo que você aparentemente fez para o reino. Você vai ser julgado e receber o galardão por aquilo que você fez dentro do seu chamado. Porque olha só, eu vou contratar para a minha obra, imagine aqui, eu vou contratar para a minha obra, estou mexendo com a obra e contrato lá um eletricista, um pedreiro e um pintor, né? E cada um para fazer uma coisa. Aí eu volto depois de uma semana, passei a missão para eles, e volto depois de uma semana. Chego lá, só está feita a parte elétrica e a pintura. O pedreiro não fez nada. As paredes que tinha que levantar, ele não fez. Por quê? Ele achou mais interessante fazer o serviço de pintura. Ele aprendeu a fazer pintura, fez um grafiato lá na parede e tal. Não, mas cadê as paredes que eu mandei levantar? Você foi contratado para levantar as paredes. Não, mas é que não vou pagar. Eu não vou pagar, eu te contratei para fazer esse serviço. Não, mas eu fiz. Não, você não foi contratado para fazer isso. Mesmo que ele tenha feito, se eu quiser, eu não tenho o direito de não pagar, não foi isso que eu contratei. Imagine diante do tribunal de Cristo, você foi chamado para fazer isso, dentro do reino. Aí você não faz isso, não, mas eu fui pastor. Não, meu irmão, mas você não foi chamado para ser pastor. Você foi chamado para ser um grande empresário, para financiar a igreja de Cristo. Por causa da falta do teu financiamento, sei lá, 20 igrejas deixaram de ser construídas. 20 famílias de pastores deixaram de ser alimentadas porque você não quis ser empresário, você quis ser pastor. Então a gente tem muito cuidado porque, por exemplo, quando você fala assim, sou pastor, parece que é uma obra totalmente espiritual, né? E quem disse que ser empresário também não é espiritual? Isso depende de onde você vai manifestar a tua materialidade. Isso depende de onde você vai manifestar. E é isso que eu quero que vocês entendam. A matéria não é má e a matéria não pode ser dividida da espiritualidade. Nós somos seres tricotômicos, né? Diante da nossa
da nossa teologia, corpo, alma e espírito, essas coisas não se dividem. Você tem que manifestar o reino e manifestar Cristo na espiritualidade, o espírito já está pronto, né? E o espírito já está pronto. Então você tem que manifestar isso na sua alma, no seu pensamento, no seu desejo e naquilo que você faz, de forma material, naquilo que você produz para o mundo. O que a gente produz para o mundo também vem da espiritualidade. Nós temos uma imensa responsabilidade, e essa responsabilidade que a gente está se omitindo. Dá para colocar aí? Então tá, introdução, enquanto o Fabiano coloca lá a introdução lá. Mas eu vou ler aqui, está na página 30 a nossa introdução. O autor aqui nos diz o seguinte: como se não bastasse a oposição que há no mundo, a igreja já no tempo do apóstolo Paulo enfrentava opositores de dentro da comunidade cristã, cujo coração não focava os genuínos interesses do reino. Paulo aponta as características que identificam esses opositores. Eles são essencialmente materialistas. Ainda bem que eu já falei sobre a questão da matéria. O materialista não necessariamente é aquele que está olhando para uma parte material, é aquele que não tem na parte material as determinações da espiritualidade, tá certo? Porque às vezes aqui, vamos dar um exemplo aqui, essa obra que foi feita aqui na igreja aqui, não tem, vocês acham que é só uma obra material ou tem espiritualidade nisso aqui? Agora, por exemplo, tem gente que não acha que isso aqui é espiritual, tem gente que acha que é só material. Ou o pastor Marcelo, me corrija se eu estiver errado, se levantou muita gente ou o senhor escutou muita crítica que não deveria ser feito isso aqui? Feito da maneira errada? Sempre tem os opositores, né? Sempre tem os opositores. E se não tiver também, a gente pode desconfiar que a gente não está servindo a Cristo, né? Porque toda obra que a gente vai fazer dentro do reino de Deus vai levantar um opositor. E geralmente os que têm mais poder são os que estão mais próximos. São os que estão mais próximos. Por exemplo, dentro da tua família, qual o teu maior opositor que pode se levantar? Teu esposo ou tua mulher. O mundo todinho pode estar contra você bombardeando, mas se dentro da tua casa, tua mulher e teu esposo for teu parceiro, acabou. Você vai vencer todas as guerras. Agora, se lá dentro tiver né? Tem um pastor amigo meu que falava um mugido, né? Imagina. E geralmente, infelizmente, a mulher gosta muito disso, né? Quando ela não está com o marido, por exemplo, o camarada fez uma coisa que ela não queria que fizesse e deu errado. Acabou. O cara vai ficar ouvindo 15 anos. Eu te falei. Aquilo ali mata, assassina a força, tira a força do soldado de Cristo. E muitas vezes, de repente, uma missão que ele poderia fazer, errou, vai errar. Só que o erro é de vocês. Quando o marido erra, o erro é da mulher também. Quando a mulher erra, o erro é do marido também. É dos dois. Os dois estão juntos. Então, quando o exército tem um opositor dentro, do lado, aí que está a grande influência. E Satanás não pensa que ele está tão preocupado em atirar de fora para dentro, não. Ele quer de dentro para fora. Então, se eu preciso, por exemplo, levantar 1000 ateus dentro do mundo, se eu levantar de repente 2 crentes dentro da igreja com poder de influência que esteja contra a obra de Cristo, eu consegui muito mais coisa. 1000 ateus é muito mais dificuldade para trabalhar com eles. Eu vou levantar 2 pastores com influência para falar coisa errada na mídia. 2 pastores que têm mídia ainda para falar coisa errada sobre o reino de Deus. Eu consegui assim um alcance gigantesco, porque ele está dentro, ele faz parte do corpo. E como tem muitos que a gente vê hoje em dia, e se a gente não estiver preparado, é cada barbaridade que eu vou te falar, viu? Fala também sobre as consequências dos seus atos, como sendo a vergonha e a perdição. Diferente disso, os verdadeiros cristãos visam a pátria celestial e a têm como seu principal objetivo. Essa questão de pátria celestial, né, do meu reino está no céu, meu negócio não é aqui na terra, é no céu, a gente geralmente escuta isso, né? E é outro cuidado que a gente tem que ter. Eu falei aqui no começo da nossa aula, porque o céu, pelo menos agora, quem morreu aqui em Cristo, por exemplo, morreu uma irmãzinha aqui em Cristo aqui, ela já foi para o céu, né? Biblicamente falando, e dentro do nosso entendimento teológico, ela está no céu, a alma dela está no céu. Só que o que vai acontecer quando Cristo voltar? Ela vai ter que voltar para ter o corpo, ressuscitar o corpo e a alma dela se juntar ao corpo. Então, o céu não é um destino eterno, é um destino provisório. A gente vai voltar, vai ter o corpo glorificado, que vai se juntar à alma, vamos reinar 1000 anos aqui com Cristo. E o finalzão lá, né, o the end da história, que é quando Cristo der né, jogar todo mundo no lago de fogo, Satanás, e destruir todos os ímpios, aí que vai começar a eternidade, mas nós com corpos glorificados. E a Bíblia diz que haverá novo céu e nova terra. Então essa ideia de que a terra
vai ser completamente destruído e que a gente vai morar no céu, é uma ideia que a gente tem que ter cuidado. Porque senão a gente vai deixar tudo para trás, que é obra material da espiritualidade, e vai querer só ficar olhando para o céu, e a gente vai ser omisso aqui na terra. A gente tem que entender qual é a nossa relação. Nós não somos anjos, nós não somos seres só espirituais, nós somos espirituais / materiais, e assim seremos, né? No céu hoje, pelo menos pelo que a gente sabe, só tem 3 pessoas em corpo lá, né? Em corpo e alma, né? Que é quem? Vamos ver se vocês estão bons aí. Só não vale os pastores, tá? Bora aí, valendo uma caixa de chocolate na Páscoa do ano que vem. Hã? Márcio, pronto. Veio porque quis. A irmã aqui. Hoje no céu tem várias almas, mas tem pessoas que estão lá em corpo. Em corpo e alma. Elias, Enoque. Tem mais um. Pelo menos que a gente saiba, né? Se tiver outros, a gente não foi informado. Hã? Há muitas controvérsias. É melhor dizer que não, né? Jesus, ele não ressuscitou em corpo? Não foi? Enfim. Aí dentro da teologia a gente tem aquela ideia de que Enoque e Elias eles vão voltar durante a grande tribulação para morrer aqui na terra, para experimentar a morte, né? Para depois ressuscitar, mas isso é outra discussão. Mas o que a gente acredita sobre a vida eterna, sobre o final de todas as coisas, influencia decisivamente na forma como a gente vive a prática da nossa vida aqui. Há uns 10, 15 anos começou a mudar a nossa visão. Eu digo a nossa não da DAC, ok? Eu digo a nossa no sentido, a igreja pentecostal como um todo. E a Assembleia de Deus como uma grande representante das igrejas pentecostais. Porque antes a gente era mais assim, o mundo não presta mesmo, a gente não se envolvia com nada. Era muito difícil, a gente via aquelas igrejinhas assim, né, bem humildezinha, que o pessoal ali só ia mesmo para orar, não achava que tinha que ter influência em lugar nenhum, não achava que tinha que se envolver com o mundo. Isso começou a mudar um pouco, mas isso tem a ver com visão escatológica do fim das coisas, tá? E de uma certa forma também a gente tem que ter cuidado com isso. Porque o que aconteceu? A gente tem que saber dosar as coisas, a gente tem que estar no meio do caminho. Não só do lado de cá, achando que tudo é espiritual, não devo fazer nada nesse mundo, nem varrer a frente da minha casa. Eu não devo varrer, mas peraí, até na hora que você varre a frente da sua casa, corta as árvores da sua casa, pinta o muro da sua casa, limpa a tua casa e as pessoas olham, você está manifestando Deus na materialidade. Deus não é bagunçado, não é desorganizado. Então na hora que você faz isso, você está manifestando Deus na materialidade. Infelizmente, isso dá um péssimo testemunho. Eu tenho que falar, eu acho que eu estou até, mas é uma coisa que eu só falo com a minha esposa. Tem um vizinho meu, que é crente, não vou falar a igreja, mas, aliás, eu vou ter que falar porque mas não vou falar qual a congregação, né? Mas o camarada, ele tem um lote, que pelo menos uma vez por semana entra algum bicho lá em casa. E já entrou inclusive cobra lá em casa, entrou uma cobra coral lá em casa, eu tive que chamar a polícia ambiental para ir lá tirar. Meu menino só apontando, o birro, e ele pegou a sandália para ir bater na cobra. É aranha, é escorpião, é barato, muriçoca, pernilongo, meu Deus do céu. Mas quando eu subo, aí ele tem umas plantas lá, umas trepadeiras que subiu, entrou dentro do meu telhado. Falei, meu Deus do céu, toda vez que eu subo lá, olho aquele quintal, eu falo, misericórdia. A casa também é horrível, e tu vê assim que é um desleixo completo, e é crente. Aliás, não vou falar piadinha não, porque vai ficar ruim. Mas tem uma piadinha que eu comento com a minha esposa, assim, fala, fulano porco, aí eu coloco no finalzinho porco. Quando eu vou falar assim, se eu falar assim, o vizinho tal, aí ela, quem? Aí eu já falo, fulano porco, aí ela já sabe quem é. Mas é um péssimo testemunho, aquilo é horrível. Tem. Aquele que não cuida dos seus, né? Eu entendo os seus, e principalmente os da sua casa, é pior do que o infiel e negou a própria fé. Eu entendo o cuidado com os seus, tudo. Cuidado não é só sustento, não, é a própria higiene. É o próprio ambiente higiênico, organizado.
Tive, mas ele é adventista. Tem certas pessoas que não, elas não permitem nenhum diálogo. Tipo, porque tem certas religiões, por exemplo, a gente acha que a gente está mais certo que todo mundo, a gente não vai negar, todo mundo acha que está mais certo que o outro. Essa é uma tendência do ser humano. Só que a gente consegue dialogar com outras religiões, com batista, a gente estava até conversando ali fora, né? Com presbiteriano, com adventista, a gente escuta o mórmon, a gente escuta um testemunho de Jeová. Agora, tem certas religiões, que a gente pode até chamar de seitas, que eles não param para te ouvir. Acabou, tem um bloqueio. Vocês já conseguiram trazer alguém, por exemplo, da Igreja Universal? Vocês já fizeram um convite para alguém da Igreja Universal vir na tua igreja? Ou assistir um culto com você? Eles não entram nem nesse detalhe. Tá. Não, pelo menos eu, das pessoas que eu conheço, que eu já chamei, que eu vi gente chamando, eles é tipo assim, a gente não se envolve. Testemunho de Jeová, adventista, eles olham para a gente com empáfia assim, vocês estão errados e não tem negociação. Mas enfim, pelo menos uma coisa boa que ele faz, eu escuto todo dia os filhos dele tocando, né? Ainda bem, a igreja adventista não é só coisa ruim não, ok? Tem muita coisa que a gente podia aprender com eles, inclusive. Tá? A questão da alimentação, a seriedade que eles têm na alimentação é uma coisa que eu acho fantástica. O cuidado com a música, né? Com a musicalidade, com a alimentação. Agora, aquele quintal, inclusive eu já entrei lá 2 vezes para limpar o quintal dele. 2 vezes que eu tive que fazer um aterro lá, já aproveitei e passei o facão, porque eu falei, não tem condição não, meu irmão. Mas tá, isso aqui é uma visão, né? Material é material, deixa para lá, isso tem nada a ver não, vamos para a igreja, vamos orar. Meu irmão, ora nesse teu quintal aí, com facão, né? Faz um jejum com a enxada aí, uma coisa mais ajeitada. Então bora lá, introdução, características dos inimigos da cruz de Cristo. Item 1.1, são pessoas influentes, é aquilo que eu falei. Você quer conseguir uma baixa gigantesca no reino, nesse exército de Cristo, coloca uma pessoa lá dentro e uma pessoa influente, né? Por exemplo, dentro do exército, como é que eu consigo influenciar mais? Se eu tiver uma influência de um soldado ou se eu tiver uma influência de um general? Então, quanto mais influência você tiver, mais a destruição vai alcançar lugares mais longes, né? Então, geralmente essas pessoas que manifestam de maneira mais clara que são inimigas, geralmente elas são pessoas influentes. Aí ele defende aqui, alguns até retiram pessoas da igreja local para formar sua própria comunidade, nas 3 últimas linhas aí do item 1.1, sob pretextos de visões, sonhos e revelações, e subjugam os incautos para fazerem sua vontade até sob ameaça de castigo divino. Não há problema nenhum de se abrir novas igrejas. De repente tem pessoa dentro dessa igreja aqui que vai abrir uma outra igreja, mas que você tenha um chamado para isso, que você tenha sido, né, tenha um chamado de Deus, que você tenha sido direcionado por Deus para isso, e principalmente dentro da materialidade, que você não queira abrir uma igreja por discordar de uma coisa que é bíblica, porque é aí onde mora o erro. Por exemplo, não concordei com o quê? Não, porque eu discordo do pastor fazer círculo de oração. Mas como assim? Eu discordo de ter aula de teologia na igreja. Tu vai sair por causa disso? Não, eu discordo do vice que o pastor colocou. Aí tu vai sair para abrir uma igreja em rebeldia, porque isso é rebeldia. Então, se você já sair por esse motivo, você já vai estar errado. Mesmo que você tenha um chamado, você vai ter um problema gigantesco no teu ministério. Que seja por um motivo de Cristo, que seja por uma determinação espiritual, que seja com a bênção da tua liderança, do teu pastor, que ele entenda isso, que ele entenda o teu chamado. E é outra coisa muito boa dessa igreja, agora eu vou falar da nossa igreja, que as potencialidades dos irmãos aqui elas não são sufocadas, elas são incentivadas, né? A liderança, o pastor Mastelo, o pastor Neves, a liderança dessa igreja aqui, ela incentiva potencialidades. Em muitas igrejas, quando chega alguém lá, ou que tem algum dom, principalmente esses dons que são mais vistos, né? Ou que seja a pessoa que tem dom de ensino, ou a pessoa que tem dom de cura, geralmente o pastor ele fica com medo, né? Falou, vou perder minha igreja, ou vão olhar mais para ele. Faz o quê? Puxa e amarra a pessoa ali, inventa um monte de coisa para ela fazer. A gente tem que ter outra cautela com isso também, que é o quê? A obra da igreja, ela também é na materialidade, né? Então, por exemplo, vai ter um mutirão para, sei lá, pintar a igreja. Isso aqui faz parte também do mundo espiritual. Só que cuidado, por exemplo, o teu ministério dentro da igreja, de repente é um ministério de ensino. Aí vamos dizer que você arrumou atividade na igreja de segunda a sexta. No domingo tem o culto,
né? E no sábado você está quebrado, você não consegue fazer nada. Só que as atividades, tudo que você faz dentro da igreja não tem nada a ver com o teu dom. Vocês têm que ter cuidado também. Porque você pode estar fazendo muito para o lado de cá e não fazendo para o teu ministério. Porque isso a gente tem que colocar na balança. Se Deus te mandou para cá, é para o teu ministério servir dentro dessa igreja. Porque você pode estar de repente aqui, limpando o banco, limpando aqui, pintando, fazendo isso, fazendo aquilo. Meu irmão, mas tu foi chamado para fazer tal coisa. Faça isso, mas faça aquilo também, né? Então a gente tem que ter noção de quem nós somos nesse sentido. Item 1.2. Então as características: são pessoas influentes, buscam agradar aos homens. Normalmente esses cristãos nominais influenciam por meio de mensagens que afagam o ego daqueles que não querem mudar de vida, quando isso implica em abandonar seus hábitos pecaminosos de estimação. Para mim é o seguinte, eu escutei uma frase uma vez que eu achei muito interessante. Falsos pastores, né, esses pastores ou falsos pregadores, que falam a mensagem voltada para você e não voltada para Cristo e para a cruz de Cristo, são juízos para falsos cristãos. Se você veio para cá para escutar sobre você, se você veio para cá para ser massageado, uma pessoa que sobe aqui e te dá uma mensagem podre dessa, é um juízo para você. Você merece esse pastor que está aqui, esse pregador que está aqui, esse professor que está aqui, dando só comida podre, porque você veio atrás de comida podre. Se você vai no McDonald's, você está atrás de saúde? Alimentos funcionais? Detox? Não, você vai ser servido de gordura trans, de hambúrguer de minhoca, né? Como diz a lenda. Você vai atrás daquilo, você vai ganhar aquilo. Aí depois que você tem um problema lá, 15 anos comendo McDonald's todo dia. Eu gosto, tá? Mas eu, né? Aí você 15 anos comendo McDonald's, você tem um problema lá do coração, você tem um problema lá de circulação, sei lá. Tem uma perna amputada, aí eu não vou processar agora o McDonald's. Meu irmão, mas tu que quis, rapaz. Foi tu que foi lá pedir, ainda pediu o Big Taste. Então, essa palavra... E vocês podem reparar, esses falsos cristãos inimigos da cruz de Cristo tem uma multidão seguindo eles. Uma multidão. Por isso que eu sempre tenho medo de gente que está com muita gente. Eu tenho medo. Eu já ligo alerta. Falo, opa, tem muita gente falando bem, é uma multidão atrás, é uma multidão indo no show. Eu já fico assim. Eu já vou analisar com mais carinho. Porque se está agradando gente demais, pode ter alguma coisa ali que não agrada a Deus. São materialistas, né? Eu expliquei essa questão da materialidade e a gente entender o que é ser materialista. Materialista nesse sentido aqui é a matéria pela matéria, é o prazer pelo prazer, é o corpo pelo corpo. Ah, eu vou me alimentar. Está no nível da matéria, não está a alimentação? Tá, mas eu vou comer até eu passar mal. Não, peraí. Né? Então, é materialista. Porque a gente geralmente tem essa noção de materialista, a pessoa que só pensa em dinheiro, que está pensando só em comprar carro novo, não sei o quê. Mas isso envolve tudo. Até a forma como você alimenta manifesta uma materialidade. Tá certo? Item 2. Qual a mensagem da cruz de Cristo? Antes desse item 2 aqui, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Em Apocalipse fala que vai surgir nos últimos dias o anticristo, né? Tem muita gente que acha que o anticristo é aquele que vai fazer tudo o que é contrário a Cristo, de forma assintosa. Dentro da compreensão bíblica, esse termo anti, ele não é só aquele que se levanta contra, é aquele que quer o lugar de. Então, a pessoa que quer o lugar de Cristo, ela é anticristo. E a gente vê muitos anticristos dentro da igreja hoje. Com um discurso, por exemplo, qual é o discurso 1 da igreja? A cruz de Cristo, não é isso? Que Cristo morreu para pagar seus pecados, você é um pecador miserável que merecia o inferno e Cristo morreu para pagar isso. É o discurso número 1. Tudo que vem ao redor ali é periférico. Agora, quero ser um pastor coach, e todo 99,9% das minhas mensagens é sobre as tuas potencialidades, né? Cristo eu só chamo para ser o carimbo daquilo que eu estou falando. Em nome de Jesus, em nome disso. Se eu faço isso, eu me coloquei no lugar da mensagem de Cristo. Eu me coloquei no lugar da palavra de Cristo. Eu sou um anticristo. Eu não preciso falar mal de Cristo. Só o fato de eu substituir a mensagem dele, eu sou anticristo. Se eu não falo dele, se eu não falo da cruz, eu substituo por uma outra mensagem, eu sou anticristo. E para ser anticristo é muito fácil. Muito fácil. Qual a mensagem da cruz de Cristo? Item 2.1. Humildade e sacrifício.
Jesus teve vida simples, acessível e se vestia sem nenhum aparato religioso. Tanto assim que foi necessário um traidor para o identificar entre seu grupo para que fosse preso. Condoía-se das pessoas que via sofrendo, caminhava a longas distâncias para libertar o endemoniado ou ressuscitar o filho de uma viúva chorosa. Não tinha lugar certo para dormir, nem hora para comer o que lhe fosse oferecido. Os 12 discípulos espirituais que escolheu não foram dos membros do Sinédrio, mas os recrutou entre pescadores e cobradores de impostos. Nada errado com o que foi escrito, só que a gente não pode entender errado. Por quê? Será que Deus, será que no reino vai usar só pessoas humildes e sem posses? Será que Deus só escolhe essas pessoas? Será que o fato de você ser rico e ter posse automaticamente você já está errado? Porque a gente tem essa tendência, e a nossa cultura faz isso com a gente também. Por exemplo, você assiste uma novela, se bem que eu acho que ninguém aqui assiste novela, né? Na época que vocês não eram crentes, que vocês assistiam a novela da Rede Globo, que eu sei que vocês assistiram, né? Quem matou Odete Roitman, esse pessoal mais antigo aí sabe dessa. Quem matou Linneu, vocês sabem o que eu estou falando, né? Sabe, Cadeirudo, sabe, ó, pastor, quem está rindo sabe que assistiu as novelas aqui. Mas o que se pintava nessas novelas? Geralmente a pessoa que era rica, que tinha posse, era a pessoa que dentro da família era que traía a mulher, era a mulher que traía o marido com o motorista, era o cara que era bruto, que era arrogante, que era mau e que humilhava os outros. A tendência era sempre essa. Quem era o bonzinho da história? O humilde e humilhado. E geralmente a gente torcia para ele, que no final da novela geralmente ele ficava rico, né? Ganhava uma herança, não sei o que, e ficava rico. Mas essa ideia de que humildade está ligado com posse é uma coisa errada, tá certo? A gente tem que ter um olho muito crítico para isso, para não confundir pobreza com humildade. Porque você quer conhecer uma pessoa, eu conheço pessoa que se você der 100 reais para ela, ela já começa a te humilhar. Ela já começa a falar alto contigo, 100 reais. Às vezes no final ali da diária ali, você paga a pessoa, ela já começa a tratar o ajudante mal. Enquanto estava sem dinheiro era de igual para igual, ganhou mais do que o outro, eu falei, rapaz, mas para todo mundo é humilde. Então essa humildade que ele está se referindo aqui, era que tudo o que Cristo tinha era voltado para o reino. Não é necessariamente por falta de posse, porque se Cristo fosse uma espécie de um pastor de hoje em dia, na época ele tinha ficado milionário, ou não tinha? Não, eu vou em tal cidade, mas eu exijo 30 mil reais nos dias de hoje, né? Eu exijo um hotel primeira classe, eu exijo isso, eu exijo aquilo, não sei o quê, vem me buscar de jumento, e tem que ser um jumento gordo mais confortável, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí, ó, tem que ser um cavalo melhorado, né? Se Cristo não quisesse, ele tinha ficado rico. Só que ele ia ser materialista, porque isso ia se voltar para ele. Ele tinha todo o poder, ele tinha todos os dons, ele podia fazer o que ele queria, mas tudo que ele conseguia, ele voltava para o reino. A humildade e a não materialidade estão voltadas para isso. É você entender que não te pertence, que você é um administrador daquilo, e aquilo tem que ser reinvestido no reino. Você entende a tua função como soldado e reinveste aquilo no reino. Você vai ter prazer, vai viver num carro bom, não tem problema nenhum você ter um carro com ar-condicionado, né? É um luxo que é bom, mas calma aí, até que nível isso vai? Vamos deixar também Deus falar no coração de cada um. Eu estudei com um pastor que ele é o presidente de uma escola de teologia, e ele tem uma forma que eu achei muito interessante, mas isso é coisa dele. Eu não posso pregar isso para ninguém, nem dizer que isso é certo, ok? Mas isso é uma forma dele que eu achei interessante. Ele falou assim uma vez: eu como presidente, né, como dono da instituição, se eu quisesse eu tinha uma vida muito estável. Eu tinha casa própria, eu tinha carro do ano, mas eu fiz um cálculo com a minha esposa de quanto a gente conseguia viver, quanto a gente precisava para viver de forma modesta, sem passar necessidade. Ele falou que chegou no cálculo de 3 a 3.500 por mês, que ele falou, eu consigo viver assim. Ele falou que tudo que entrava a mais, ele tirava 3.500, tudo que entrava a mais ele reinvestia na faculdade, que era uma faculdade de teologia. Então ele entendia que tudo que ele tinha era voltado para o reino. Se Deus falou com ele assim, mas a gente também tem que ter uma visão que beire isso aí, né? Vamos dar um exemplo aqui, tentar dar um exemplo aqui. A gente fala, por exemplo, de dízimo. Pronto, dízimo. É 10%, é 10%, é 10%. Você sabia que muitas vezes vai ser mais do que isso? Apesar de dízimo estar dentro do 10%. Por exemplo, vamos imaginar esse casal aqui. Vocês são casal, né? Estão casados já há quantos anos? 40? Olha que maravilha.
Ah, quando eu chegar nisso aí eu vou... Parabéns, viu? Vamos aqui. Não precisa falar, mas eu vou imaginar a vida de vocês aqui. Vamos dizer que vocês dois foram grandes empresários. Tem uma vida assim maravilhosa, donos de vários imóveis, várias empresas. Já criaram seus filhos, todos, vamos supor que vocês tiveram 3 filhos, todos os filhos também atingiram assim profissões assim do topo dentro do nível social. Ok, vamos dizer que vocês têm uma poupançazinha ali boba ali de 4,5 milhões de reais, né? Vivem muito bem na melhor cobertura de Águas Claras. Tá lá. Hã? Profeta? Olha aí. Olha aí. Aí vamos dizer que um irmão aqui da igreja seja descoberto que ele tem uma doença raríssima que só faz uma cirurgia nos Estados Unidos e essa cirurgia vai custar 2,5 milhões de reais. Aí o pastor faz campanha, faz feijoada, vende isso, vende aquilo, só consegue 50 mil. E esse irmão, se ele não fizer essa cirurgia em 2 meses, ele está condenado à morte. Dentro do nosso coração de dizimista, não, mas eu dei meus 10%, está tudo certo. Mas aí, será que é assim mesmo que Deus está olhando para o nosso coração? Porque tu tem uma condição gigantesca, maior do que todo mundo. Você deu seus 10%, porque esses 10% cravado é coisa da lei. Essa oferta cravada é coisa da lei. Agora o que está sendo analisado é o teu coração. E muitas vezes isso vai se manifestar de outras maneiras, né? Aí não, já dei meus 10%, está tudo certo. Participei, comprei lá 10 marmitas de feijoada, ajudei a igreja. Agora eu vou só orar por esse irmão. Será? Esses 2 milhões, eu falei 2 milhões ou 4 milhões? 4? Olha que maravilha. Olha só, ainda sobrava 2,5 milhões. E vocês não precisam de mais nada, vocês têm tudo sobre a terra. Tem barco lá no lago, tem imóvel em outros países, tem... Esse dinheiro serve para quê? Serve para quê? Então, aí nesse caso, materialista. O problema não é tu ter 4 milhões na conta. O problema é quando for reinvestido por reino, você trava. Aí você trava. Sem propósito. Como eu já vi várias pessoas, você quer ver uma materialidade? Eu vou falar muito do curso aqui para despertar quem não veio fazer o curso, tá? Por exemplo, aparece a oportunidade de você fazer um curso. Ah, quanto é o curso? R$200. Ixi, meu irmão, tô apertado. Mas todo mês você gasta R$200 com cinema e pipoca lá no Taguatinga Shopping. Aquela pipoca que vai abreviar uns 10 anos da tua vida, de tanta gordura que tem. Custa quanto a pipoca no shopping? R$40? Quanto? Olha só. Mas lá você não tem dó. A tua visão não é do reino, hein? Vou só te dizer. Normal. Aí a gente está alimentando quem? Os empresários lá do shopping que provavelmente não são cristãos, que eles vão reinvestir no mundo material, que é matéria por matéria, pelo prazer, e aqui a gente mirra a mão, né? Amor e perdão, item 2.2. Já vou caminhar para encerrar aqui. O amor leva ao perdão. Jesus não devolveu as injustas acusações que a multidão lhe fazia no seu julgamento, mesmo quando era levado para execução na cruz, mas intercedeu por ela e a perdoou. O amor leva ao perdão. Primeiro, uma definição bem rápida aqui de amor, porque a gente tem uma definição muito contemporânea, né, muito dos nossos tempos, do que é amor. A gente acha que amor é tudo, né, o que envolve sentimento, aquele sorriso, aquela coisa que a gente mistura com paixão, né, com bem-querer. A gente tem que fazer essa diferença do amor bíblico. O amor bíblico não é isso. Primeiro, que o amor bíblico não envolve sentimento. Essencialmente, o amor bíblico é ação. Então, de uma maneira bem simples, não tem como entrar nesse assunto aqui, de forma profunda, mas o amor bíblico é toda a atitude que você pode tomar dentro do reino, que vai beneficiar alguém a chegar até Cristo. Então, isso é amor. E muitas vezes você vai ter que dizer não, e você vai estar amando. Muitas vezes você vai ter que tirar uma coisa de alguém, e você vai estar amando. Muitas vezes você vai ter que se afastar de alguém, e você vai estar amando, né? Então, por exemplo, um filho. Muitas vezes você tem que, poxa, eu queria dar esse carro para o meu filho agora que ele fez 18 anos, mas ele é um irresponsável. Ele pegou meu carro, bebeu, deu cavalo de pau, bateu, não vou dar. Não dou. Isso é amor. Porque se você der, você odeia seu filho.
enquanto ele não estiver preparado. E esse é o amor de Deus com a gente. Porque Deus também bate e ele ama. Ele tira e ele ama. Né? Se a gente achar que tudo amor é bom, então o amor são atitudes voltadas para o reino de Deus que mostram Cristo. Então o amor leva ao perdão. Por quê? Quando você sofre uma agressão aqui nessa terra, uma injusta agressão que seja, e que você está com a mente do reino, você não tem problema nenhum de perdoar. E o que é perdoar? Esquecer? Não. É não querer cobrar o preço. Quem cobra é Deus. Eu não cobro o preço. É tirar a mão do pescoço da pessoa. É tirar aquilo do teu coração, você não esquece, sabe que a pessoa daquele jeito, de repente você vai ter que se afastar, porque às vezes a pessoa não se arrepende, continua fazendo mal, você tem que se afastar por uma proteção tua, mas você nunca vai falar contra ela, você até deixa de comentar sobre isso, você nunca vai querer se vingar. Então, se você tem um amor que é bíblico, muito fácil você caminhar para o perdão. Se você não tem um amor bíblico, acabou, porque na hora que o teu sentimento foi ferido, você não consegue perdoar. Então, o amor bíblico é diferente desse amor que a gente entende que é sentimental. O amor de Deus não é sentimental, apesar de ter também dentro do amor sentimentalidades, mas a essência dele é ação para o teu bem maior. Isso é amor. Item 2.3, agradar ao Pai. Tudo que Cristo fazia era para atender à vontade do Pai, até mesmo a submissão aos açoites e a humilhante morte de cruz, sem reclamar, pois ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Eu acho interessante que Cristo, sendo próprio Deus, ele se colocava numa condição de submissão ao que o Pai falava. Isso não é porque ele é um Deus inferior, né? É porque dentro da organização da Trindade, cada um tem uma função. Então a função de Cristo é obedecer ao Pai. E isso entre eles não existe discussão. É como, por exemplo, um filho aqui na família. Qual a função do filho? Obedecer o pai e a mãe. Pronto. Vai fazer. Menino, vai na padaria e compra 5 pães. Por quê? Não, depois. Não, ele vai. Ele tem que ir. É a lógica. É porque o pai é melhor ou pior do que o filho? Não, cada um tem uma função. Cada um tem uma função ali dentro. Porque isso é outra coisa que quando a gente vê na Bíblia, tem algumas passagens que parece que Cristo é menos que Deus, parece que ele é igual a Deus, né? Tem gente que não tem muita noção, às vezes fica meio confuso. Mas isso dentro da teologia é explicado, tá? A gente entende isso. O Márcio aqui, todo mundo que vem do curso de teologia aqui, quando for perguntar alguma coisa, eu vou perguntar, tá? Tem outro aqui, o Fabiano. Então, dentro da teologia, a gente entende a Trindade de forma ontológica, enquanto ser. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão no mesmo nível. Os 3 são Deus, no mesmo nível. Só que de forma econômica, e econômica não tem a ver com dinheiro, tem a ver com divisão de funções, eles são diferentes. Cada um faz uma coisa. Cada um faz uma coisa. Então, quando você olha para a Bíblia, por exemplo, do Velho Testamento para o Novo Testamento, e não entende a divisão econômica das funções, você acha que Deus mudou. E Deus não mudou. Você vê lá no Velho Testamento, Deus ordenando as coisas. Faça. Por quê? Não, porque eu sou Deus, se tu não fizer, eu vou te matar. Eu abro a terra, eu mando fogo do céu, eu te mato, e acabou, ponto final. Então era obediência cega a Deus, o Deus Pai. Cristo vem e começa a trazer para o nosso entendimento por que aquilo era ordenado lá atrás. Então ele começa a explicar. Aquela de eu, porém, vos digo, não é mudando o que foi dito, é explicando. Agora você começa a entender. Fala, ah, tá. Então ele vai levando para o teu entendimento e para o teu coração aquilo que outrora foi determinado. Faz. Por quê? Lá na frente você vai entender. Aí vem Cristo, se manifesta como Deus e vai explicando isso, e a gente começa a olhar para ele e falar, ah, tá, então era por isso. Mas mesmo com medo de Deus Pai, né, com aquela, ele vai matar, vai fulminar, mesmo com a explicação de Cristo, a gente não tem vontade de fazer. Então vem o Espírito Santo e nos cela. Então a gente agora tem o medo do Deus Pai, aquela imagem, né, eu vou fulminar. A gente tem a explicação racional de Cristo e a gente tem a vontade no coração que vem pelo Espírito Santo. Então cada um dentro dessa obra trinitária tem uma função. Então Deus não mudou, nunca mudará. É só uma obra complementar que ele fez com ele mesmo. Propósito do verdadeiro cristão. Está quase acabando, né? A gente começou aqui, foi uns 10 minutinhos, né? Pois é. As crianças entrarem, eu já faço a conclusão. O propósito do verdadeiro cristão. Item 3.1. Manter o foco na pátria celestial.
A menos que se tenha devoções diárias, com meditação na palavra e oração, a vida acomodada dentro dos padrões humanos tende a se apegar às coisas desta vida, mesmo que lícitas, e desviar da pátria celestial o foco do cristão. A pátria celestial, como eu venho explicando desde o começo da lição, não é só a gente achar que vai para o céu, vai ficar lá, que eu já escutei coisas assim absurdas, né? Irmão, quando eu chegar no céu, eu quero dar um chute na cara do diabo que inventou o trabalho. Irmão, o trabalho foi inventado por Deus, né? Tem gente que acha que vai para o céu, vai ficar deitado numa rede, tomando suco de laranja e usando, servindo, né? Não, pelo amor de Deus, né? Isso não existe não, isso não é bíblico, isso não vai acontecer. Você vai se decepcionar quando você chegar lá. Então, não tirar o foco da pátria celestial é entender que tudo que você faz aqui tem que vir em ordem de lá. E tem que ser para manifestar lá. Mas você vai continuar fazendo aqui e vivendo aqui, enquanto você não morrer. E depois que você voltar, que você for reinar com Cristo aqui, você vai ter que fazer coisa aqui na terra. Esse negócio do novo céu e da nova terra é interessante. Tem algumas visões teológicas aqui, não dá para falar, mas bem interessante. Essa ideia de novo céu, nova terra, né, em Apocalipse que diz que quando houver o julgamento, o céu vai se enrolar como se fosse um rolo. É bem interessante isso. Mas fica por outra oportunidade. Item 3.2, ser uma testemunha de Jesus. É um dos propósitos do verdadeiro cristão. Uma testemunha de Jesus prova que ele está vivo e reina, não apenas com palavras, mas por meio de conduta em tudo parecida com a dele. O testemunho inclui também o sofrer por ele, caso isso seja exigido para não ter que o negar diante dos homens. Uma testemunha de Jesus prova que ele está vivo e reina, não apenas com palavras, mas por meio da conduta. Eu falei do meu vizinho lá. Eu sei que ele é crente, eu não acho que ele vai para o inferno, eu não tenho essa pretensão de, né, não sou dono do inferno nem do céu. Mas ele, para quem não é crente, é um mau testemunho. É um mau testemunho. E eu, durante muitos anos da minha vida, não entrei na igreja por causa de quem estava dentro. Principalmente das pessoas que eram da minha família, que eu conhecia. Que eu olhava e falava, rapaz, para virar crente eu vou, é assim, igual... E era pessoa muito próxima, às vezes, minha avó, minha bisavó, que eu falava, não, isso está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Eu vivi muitos anos, aí eu arrumei minha primeira namoradinha. A mãe dela era da igreja, da Assembleia. Aí ela começou a ir para a igreja e terminou comigo porque falou que eu era ímpio. Rapaz, tinha 14, 15 anos. Pensa num cara que ficou uns 10, 15 anos. E eu falei isso para ela. Tudo que ela fazia, depois a gente voltou e tal, mas eu mostrava para ela que o que ela estava fazendo não era bíblico. E eu me dediquei a estudar a Bíblia por pirraça. Muito por pirraça, para mostrar na Bíblia que ela estava errada. Mas isso foi bom, Deus usou uma coisa ruim, né, para me trazer para cá. Então, ser uma testemunha, ser conforme a imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus para todos os seus filhos. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, ele conclui afirmando que o propósito é nos tornar conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente só gosta de guardar essa parte, né? E a segunda parte? Fala o quê? Vê se esses irmãos tão bons aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo seu propósito. Se você está fora do propósito de Deus, cuidado com esse versículo. Tá? Se você está vivendo fora do propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. Está fora do propósito? Talvez não. Talvez até o bem, fora do propósito de Deus, vai te fazer mal, tá? Conclusão. Para ser inimigo da cruz de Cristo, não precisa nem falar mal dela. Foi aquilo que eu falei aqui. Basta contrariar o que ela representa, por meio de palavras e obras. Enquanto estivermos neste mundo, teremos que lidar com inimigos de dentro e de fora. Mas o Espírito Santo nos permite identificar esses adversários e nos habilita a tratar com eles. Alguém falou alguma coisa aí? Ah, tá. Eu escutei, ele pensa que era uma pergunta. Então, meus irmãos, inimigos da cruz de Cristo. Nós podemos ser inimigos da cruz de Cristo até sem falar mal de Cristo. Simplesmente por nos ligarmos à matéria, pela matéria, ao prazer, pelo prazer, a pregação voltada para as potencialidades do ser humano, o foco é o ser humano e não Deus, e não Cristo, nós facilmente nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Assim como o autor aqui defendeu. A gente tem que estar com muita palavra, muita noção de reino, tem que saber o propósito de Deus para a nossa vida,
é estudo, é oração, é estar aqui para ser exortado, porque senão é muito fácil. Questão de um mês, você sem estar vindo à igreja, você já está mais enfraquecido, sem estar ouvindo, sem estar lendo a palavra, sem estar vendo uma pregação na internet, sem estar orando. Você está assim já um soldado enfraquecido, aquele soldado que não está treinando. Então, muito cuidado para não se transformar em inimigos da cruz de Cristo sem perceber. Amém? Então, passar para o pastor Eliezer para ele encerrar aqui. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Rudolfo, que trouxe a ministração nesta manhã. E a gente vai ver que os inimigos da cruz, o inimigo de Cristo, convive às vezes conosco, e muitos, por não conhecerem a palavra de Deus, acabam sendo iludidos e enganados por tais pessoas. Por isso nós precisamos vir continuamente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Estaremos já ouvindo as crianças neste momento, que estarão fazendo a sua apresentação. E a seguir a gente já vai estar no nosso momento de ofertório. Todas as crianças aqui, das duas classes, cadê as outras crianças da outra classe? Pode vir as crianças das outras classes, da outra classe. Tia, quer todo mundo aqui presente. Três palavrinhas. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi.
te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de Quer dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida das nossas crianças, das professoras que têm se dedicado a ministrar a palavra de Deus. E hoje, em nome do nosso Departamento de Escola Dominical, também parabenizamos a todas as mamães presentes. Logo mais à noite vai ter uma homenagem especial também. E que Deus abençoe vocês grandemente. Estaremos já passando o nosso momento de ofertório, logo em seguida já a ministração, o encerramento com o nosso pastor Marcelo. Então você que trouxe já a sua oferta nesta manhã, tem a oportunidade de poder ofertar. Bota aí o hino de número 46, enquanto a gente canta só esse hino aqui, só a primeira estrofe e o coro, logo em seguida a gente já estará passando já para o nosso pastor Marcelo. Hino de número 46, vamos cantar enquanto os irmãos ofertam. 46 não é esse não. Esse, um pendão real. Vamos cantar. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguem o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Pastor Marcelo, então, fazendo o encerramento da escola dominical, e agradeço aos irmãos que vieram nesta manhã. Não deixe de vir à escola dominical, traga a sua família para estar aqui conosco, amém?
Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor e bom dia a todos. E as mamães, tem mamãe presente? Diga amém. Quem é feliz por ser mãe aí? Diga amém. Gente, eu estava pensando ali, às vezes as pessoas falam assim, hoje é dia das mães, mas todo dia é dia das mães. Deixa de ser preguiçoso, gente. Tudo bem que todo dia é dia das mães, mas as mães têm que ser valorizadas todos os dias, sim. Mas um dia como esse, nós vamos ver lá em Coríntios, capítulo 13, o verdadeiro conceito de amor. Amados, isso aqui, eu vejo que aquilo ali é o amor de Deus, e o único amor que se compara ao amor de Deus é o amor de mãe. O amor de mãe tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quantas vezes uma mãe sofre por um filho e o filho nem sabe, não reconhece? Tudo crê. Se existe uma pessoa que acredita nos seus filhos, é uma mãe, é a sua mãe. As pessoas vão dizer assim, eu não acredito que esse vai dar certo, eu não acredito que ele vai vencer, eu não acredito que ele vai superar, mas uma mãe, ela sempre vai acreditar nos seus filhos. O mundo todo pode estar dizendo, ano passado eu dei o exemplo lá da Tailândia, que um filho, ele foi condenado à pena de morte por tráfico de drogas, e aí os pais abandonaram, os tios, a esposa, os próprios filhos, e aquela mãe ficou no local da execução, até o último minuto intercedendo pelo seu filho, porque ela acreditava que o seu filho poderia ser absolvido até o último minuto. E aquela mãe viu aquele filho sendo executado, mas ela acreditou, porque ontem eu falei que ser amigo é muito diferente de ser pai e ser mãe. O amigo, ele não vai passar a noite em claro, o amigo ele não é para sempre, o pai, a mãe é para sempre na nossa vida. O amigo não vai te dar um comando, uma ordem, mas o teu pai sim, é a tua mãe. Então valorize esse presente, as mães presentes. Deus abençoe vocês. E hoje, por um lado, se eu estou alegre, irmãos, desde ontem eu estou muito apreensivo, quero pedir oração. Pode parar a gravação aí, tá bom, Lu? Nesse momento. O cunhado do meu irmão